Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os detalhes que será tratado na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Banco Bradesco, que será realizada aqui no dia 10 de março deste ano, às 10 horas. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já consta aqui com 711 inscritos e ele cresce dia após dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, como todo mundo sabe, minha maior posição é Banco Bradesco, na minha carteira, quase 60%, e a outra é Banco do Brasil, com quase 35%. Então, estamos falando aí 95% praticamente em bancões. E não tenho receio algum, porque os fundamentos aqui de investimentos estão atrelados à qualidade dos papéis. Então, já estudei, o modelo de negócio é sustentável, são empresas que têm resultados recorrentes e, além disso, crescentes, paga bons dividendos, tem margens alargadas e são empresas com boa gestão. E, além disso, estão em um bom preço. Então, sem receio algum, vou aqui aportando mês a mês. E quando elas deixarem de ser atrativas, ou seja, em relação ao preço, aí provavelmente entrará outro ativo na minha carteira e aí a diversificação será realizada conforme o tempo, ou seja, na construção do patrimônio, a diversificação será uma consequência e não uma necessidade imediata. Então, basicamente, esperava aqui que fosse realizado bonificações e esse é o resultado aqui do nosso vídeo, o principal foco. E no Estatuto Social, que recomendo todos lerem, o Estatuto Social dos ativos que vocês investem, diz que, em relação às bonificações, então deverá ser apresentado aqui, ser submetido na Assembleia Geral, proposta, objetivando o aumento ou redução de capital social, agrupamento e bonificações. Então, basicamente, tem que ser submetido à proposta de aumento de capital ou redução de capital, através aqui de bonificações, na Assembleia Geral. E o que foi relacionado no informe, marcando então a Assembleia Geral, no dia 10 de março, é que não consta nada sobre o aumento de capital social, ou seja, aumento aqui do seu capital social, distribuindo bonificações para os seus acionistas. E o que tem aqui, basicamente, alguns pontos que serão tratados, em especial o que mais me chamou a atenção e interessante é o cancelamento de 16 milhões de ações. 8 milhões ordinárias, arredondando, e 8 milhões aqui preferenciais. Então, o que a gente vai observar é que terá uma mudança aqui no caput do artigo 6, que trata aqui sobre o quantitativo do capital social, e haverá, então, uma redução do número de ações, o que entregará valor aos seus acionistas. Um leve valor aqui, uma diminuição pouca, porém significativa. Também a Assembleia tratará de outros temas, como, por exemplo, no artigo 7, para instituir limites de idades aos membros do Conselho de Administração, entre outros pontos que serão acordados aqui, discutidos na Assembleia, mas nada referente à bonificação. Os demais anos, como por exemplo o ano de 2022, na Assembleia Geral de 2022, que foi realizada também no dia 10 de março, às 16 horas, foi proposto então tanto o cancelamento de mais ações, quase 30 milhões de ações, no ano anterior, como também o aumento do capital social através de uma bonificação de uma nova ação para cada 10. Então, um aumento aqui de 10% de bonificações, 10% do seu capital social e 10% de bonificação para os seus acionistas. Então, todos os anos foram relatados aqui na Assembleia Geral. Você pode vir aqui no site do RI do Bradesco, vir aqui em Assembleias, e aí você vai constar aqui todos os informes, fazendo aqui recrutamento aqui, convidando todos os acionistas para as assembleias. E o que a gente observa é que desde 2015 houve bonificações até 2022 e em todas elas foram anunciadas aqui essa submissão e proposta de aumento do capital social através de bonificações. E agora no ano de 2023 foi realizado aqui um informe dessa convocação para a Assembleia Geral e não tem nada relacionado ao aumento de capital por meio de bonificações. Então, possivelmente, no ano de 2023 não haverá anúncio de bonificações para os seus acionistas. Outro ponto interessante que a gente vai observar é sobre seus resultados, porque nem tudo é notícias ruins. Então a gente teve um ano bastante desafiador no ano de 2022 para o Banco Bradesco, que reportou um lucro aqui de 20,7 bilhões de reais, onde seu lucro era para ter sido de 23,3 bilhões, porém o Bradesco ele preferiu provisionar 100% do risco de inadimplência
lojas americanas. E fazendo isso, teve então seus resultados reduzidos no quarto trimestre, reportando um lucro aí de 1,5 bilhão de reais. E aqui alguns pontos que a gente vai observar que seus fundamentos estão muito bem estabelecidos. Crescimento aqui nos seus resultados operacionais de seguros, previdência e capitalização de 22%. Então, muito bom, muito forte seus resultados, ponto positivo. As suas receitas de prestação de serviços cresceram 4,4%, outro ponto positivo. A sua margem de cliente cresceu 18,3% no ano de 2022, outro ponto positivo. As suas despesas operacionais cresceram apenas 4,8%, outro ponto positivo. E lembrando que a inflação fechou o ano de 2022 a 5,9%. Então, estamos falando aqui de uma empresa que manteve todos os seus fundamentos bem estabelecidos. Carteira de crédito expandida cresceu também quase 10% no ano de 2022. Então, realmente, o que afetou foi justamente esse risco na sua carteira e que tiveram que provisionar, e foi um aumento, se compararmos o ano de 2022 com o ano de 2021, de 114%. Então, fechou o ano aí de provisões com 32,3 bilhões de reais provisionados, sendo que em 2021 era de apenas 15 bilhões. E isso afetou diretamente seus resultados, onde apresentou um lucro líquido recorrente aqui de 20 bilhões, 20,6 bilhões, e no ano de 2021, 26,2 bilhões, uma queda de 21,1%. Outro ponto que a gente vai observar é justamente esse impacto nas provisões que foi realizada no quarto TRI 2022, que impactou significativamente seus lucros, onde era para ter fechado o quarto TRI a 4,2 bilhões, fechou a 1,6 bilhões de reais. E o que salvou basicamente aqui foi o segmento de seguros, senão o quarto TRI teria sido negativo nos resultados aqui do Banco Bradesco. Outro ponto interessante é que essas provisões de devedores duvidosos se encontram aqui no seus histórico máximo, e isso provavelmente irá continuar, porque o ano de 2023 não é tão não há uma perspectiva tão boa assim. Então, o índice de inadimplência aqui acima de 90 dias, muito alto. Se a gente for observar aqui o total em vermelho, está a 4,3%, sendo que em pessoas físicas é muito elevado, de 5,5%. Porém, isso já foi observado lá na frente, então isso não é novidade para o banco. O banco já passou por esses índices de inadimplência muito alto, como por exemplo de 5,5, 4,7 e 4,4. Então, nenhuma novidade. Existem esses ciclos de inadimplência, que é a crise econômica, é um cenário muito ruim, pessimista no setor econômico. E quando há essa crise econômica, o índice de inadimplência aumenta. Quando há um cenário favorável economicamente no país, o índice de inadimplência diminui e os lucros eles começam a crescer. Outro ponto interessante é que no ano de 2023, provavelmente todos os bancões preveem isso, um crescimento fraco em todos os segmentos. Então, na carteira expandida, crescimento apenas de no máximo 10%, 9,5%. Margem financeira total de apenas 11%. Margem de clientes, um crescimento aqui eles não relatam, que há uma previsão de crescimento. Receita e prestação de serviço, crescimento de no mínimo 2% a 6%. Realmente, eles preveem um crescimento fraco em todos os seus segmentos. Despesas operacionais, por outro lado, vê um crescimento muito forte, de 9% a 3%, prevendo aqui um crescimento nas suas despesas operacionais até acima da inflação do ano de 2023. E o que deve impactar ainda bastante seus lucros é justamente o aumento das suas provisões, que fechou o ano aqui a 32,3 bilhões de reais e deverá subir ainda, alcançando talvez os patamares máximos de 39,5 bilhões. Realmente é um ano muito desafiador para os bancões. Porém, como mostrado anteriormente, esses pontos de crise, de cenário econômico ruim, mostram que o banco ainda contém todos os seus fundamentos estabelecidos e crescimento. Porém, há essas crises financeiras que aumentam ali suas provisões. Essas provisões, está lá guardado o dinheiro em caixa. Então, elas não podem acontecer. Se não acontecer a inadimplência, então esse dinheiro volta para o seu caixa. Então, se atentem sempre a isso. O cenário econômico precisa que o banco se resguarde. Então, esse cenário ele pode melhorar no médio a longo prazo. Outro ponto interessante é que em crises é que surgem as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão se apresentando para o Banco Bradesco, que tem seus fundamentos estabelecidos e cotações aqui a R$ 12,21 enquanto eu gravo esse vídeo. E tendo um lucro aqui de 20 bilhões de reais no ano de 2022, estamos falando de um preço sobre seus lucros de 6,3, realmente muito barato. Em até 6 anos e alguns meses você consegue obter todo o seu retorno investido no banco. Outro ponto interessante é que nesses preços você vai ter um yield aqui, dividendo yield de 7% para as ações ordinárias e para as ações preferenciais de 6,70%. Então realmente um yield muito interessante, mais a sua política de bonificações, que não será provavelmente contemplada no ano de 2023. Olhando para as projeções de 2023, o que a gente observa é que
as cotações do Banco Bradesco irá ficar estagnadas entre R$ 12,00 e R$ 12,00 a R$ 13,00, e nesses patamares de preços, se a gente observar um crescimento do lucro para 22 bilhões de reais no ano de 2023, isso aqui é 2023, a gente vai obter então um lucro por ação de R$ 2,00 e um preço sobre seus lucros de 5,91. De fato, vai estar muito barato, e se distribuir o mesmo payout, a mesma quantidade de lucros que foi distribuída no ano de 2022, ou seja, 52% referente aos seus lucros, estamos falando aqui de dividendo yield para as ações ordinárias de 8,78% e para as ações preferenciais de 8,46%. E mais bonificações em 2024, provavelmente isso irá acontecer. Então, realmente é um papel que, para quem visa o médio a longo prazo, vale muito a pena e está muito atrativo nesses preços e nesse momento, porque o banco continua com seus fundamentos aqui mantidos e, além disso, crescendo seus resultados. Apenas passa por uma crise que todos os bancos irão sofrer, e também com uma praticamente quebra da Americanas, fazendo com que intensifique ainda mais essa crise no setor bancário. Porém, apenas pontual. Em 2024 já começa a apresentar bons lucros, 2025, 2026 e no médio a longo prazo, cotações seguem resultados e as suas cotações devem ser apreciadas. Então, lembrando, pessoal, que isso não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui estou compartilhando o que eu faço e como eu avalio as minhas empresas que pretendo ficar para o resto da minha vida. E para finalizar o vídeo, mais uma vez frisando, em 2023, não haverá provavelmente anúncio de bonificações para os seus acionistas. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.